próximo também para nossa conversa e queria antes de mais e agradecer o tempo que o presidente Iredvik dispensa para estar ali com nós chora amanhã, Marciano Monteiro, e principalmente para ajudar a entender uma questão que me vida inteira nunca fica confortável com ele e que muita acredita muitas pessoas também que está, que é mo que não te chama uma pessoa invisual na nossa linguagem e chamando no nosso crioulo corrente, mas às vezes não pode falar é um alguém cego e não se está fazer um comentário ou fala de forma que pode parecer depreciativo. Bom dia. Muito bom dia. Bom, antes de mais, eu queria cumprimentar, ou seja, agradecer essa oportunidade que nos está dado agora para mais um vez, porque já não teve algumas passagens para ali, para mais um vez. Para nós é um gosto. Exato. Para nos partilhar algumas experiências, né, de vivência de pessoas cegos ali na Cabo Verde. E também para cumprimentar tudo pessoas, tanto todos os cabo-verdianos de uma forma geral, mas também particularmente tudo pessoas com deficiência visual ou cegos de Santo Antão à Brava. Bom, respondendo a essa questão, é assim, tem coisas que é normal e funciona, é normal no chamam alguém de invisual, é normal no chamam alguém de cego, é normal no chamam alguém de deficiente visual, é normal, sim, mas se não sabe situações, tanto o mundo está num processo evolutivo, não é? E terminologias também tabata adequa. A mim, pessoalmente, nunca te senti nenhum mal alguém chamando um invisual. Mas só que, automaticamente, tá fala, olha, a mim é uma pessoa invisual. Mas a hora que me faz comparação comigo, a boa satojão, boa chamando de invisual, boa satojão, logo não tá falando, não. A mim que é invisual. Invisual é aquele que te aparece. É algo invisível. Aquele é que é invisual. Mas é que te choca grandemente, tendo em conta que é que só na Cabo Verde que ela acontece, em outras paragens também está aquela terminologia invisual. Pessoas com deficiência visual é termo que está na atualidade. Que é mais correto. Que é mais correto. Um bocadinho mais correto de que chamam alguém de invisual. É termo que está na atualidade, na várias paragens do mundo também. Aliás, a própria Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência traz aquela terminologia ali. Pessoas com deficiência. Isso de uma forma geral. E no caso de deficiência específica, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência motora, pessoas com deficiência auditiva, tanto um conjunto de tipo de deficiência tem entre aquele com, né? Agora, o termo cego tem pessoas que mesmo cego, mas que entendem aquele termo cego ali como um termo pejorativo, né? Termo que se calhar tá mágoa ou tá ofende pessoas. Mas a própria União Mundial de Cegos, ele é a União Mundial de Cegos. Se ele é a União Mundial de Cegos, e até hoje ainda que muda, se ele é a União Mundial de Cegos, então quer dizer que cego é um termo correto que pessoas podem usar. E que apela colegas para que fica tão ofendido quando uma pessoa sempre fala... delicado. Exato. Sim. É questão, realmente, é uma questão delicada, porque às vezes na nossa percepção está parecendo uma hora que a pessoa fala no cego, mas está prejudicando. Mas não, o termo que a União Mundial está recomenda mesmo é uma pessoa cego, digamos assim. É que na nossa realidade pode parecer ter depreciativo, tendo em conta e que muitas vezes alguém usa esse termo para depreciar, para fazer troça, para brincar. Correto. Então pode culturalmente ferir suscetibilidade também. Correto. Até depende muito também de forma como a pessoa se está chamando ele. É isso. A hora que processo se te dá a sensação de uma certa condução para negatividade, aí está firme. Sim. Ali está firme. Mas da outra forma, não. Da outra forma, este de encontro aquele que é do propósito da própria União Mundial de Cegos. Porque em qualquer documento que não está recebido da União Mundial de Cegos, é também como União Mundial de Cegos. Muito bem. Agora, uns anos atrás que não falava, em Singapura, até foi antes da pandemia, e o presidente tinha chamado a atenção para um conjunto de situações que era extremamente preocupante, que tinha a ver com um de que se chama a grande preocupação atual, que hoje, inclusive, em algumas apresentações de Marciano, está chamando a atenção para a questão de circulação na via pública, para acesso a lugares, construções e, sobretudo, tudo o que é projeção arquitetónico, urbanístico, e muitas vezes que está a ser feito
levando em conta deficientes e pessoas que têm deficiência visual. Pessoas que têm limitação na hoja, acaba, de certa forma, para viver com despreocupação comparado com outras pessoas, para morrer, tem que desdobrar, ou que está circulando em lugares que é conche. Exato. Continua atual essa preocupação? Continua atual, apesar de não reconhecer também algum esforço na questão de melhoria, que ela é de louvar, mas não continua a sensibilizar para essa questão, porque essa questão ainda continua. Eu não falava bem no passado, mas na atualidade ainda essa existe. Não tem exemplos que, pronto, pessoalmente não convém realçar ali com toda a precisão, mas não tem N exemplos na nossa cidade, ali na praia, onde que botacha, por exemplo, construções, né, que te impede a própria circulação de pessoas, entre aspas, pessoas normais, né, e muito mais ainda pessoas que têm qualquer tipo de limitação, seja pessoas que estão na cadeiras de rodas, seja pessoas com deficiência visual, enfim, te dificulta em termos de mobilidade em si, tanto, de certa forma, vida, e acaba para pôr até vida no risco, porque muitas das vezes tem que se sentir obrigado a ocupa faixa, tanto ocupa via de trânsito, para poder, tanto, ultrapassa algumas barreiras que, eventualmente, estão na lado ou na frente, né? E ele é uma situação muito preocupante e muito perigoso. E que tem sido só construção nem estruturas arquitetônicas projetadas. Às vezes é obstrução temporária que pessoas te deixam na passeio ou na lugares de circulação pedestre que pode pôr em perigo que lá. Às vezes um simples detrito de obra, às vezes uma arrumação que alguém te deixa lá temporariamente para morar mês e depois é que tem de vir sinalização nem proteção, acaba sempre a ter situação séria de acidente. Obviamente, ninguém quer estar seguro no nosso planeta, né? Mas botou já um risco acrescentado nas pessoas que têm qualquer tipo de limitação, nesse caso concreto, nas pessoas que têm deficiência visual. E riscos evitáveis. Com certeza. É riscos que podem ser evitáveis, mas que infelizmente, talvez até por inocência, pessoas que praticam esse tipo, pessoas, instituições que praticam esse tipo de ato, pode ser até por inocência, mas é que deixa de ser um risco para pessoas que têm esse tipo de deficiência, neste caso concreto, visual. A mim sei nesse caso, sei de Advic mesmo para ali, para participar no programa. Mas quando não está bem, deixa tudo direito. Mas ninguém quer ter a garantia. Mas está aquelas mesmas condições, porque sim, é um buraco que está escavado mesmo na berma ou mesmo no meio de passeio, que a mim quer deixar bem, então conta-me tudo está direito, e a hora que está bem, está tchau. Às vezes é um carro a passeio parar. Aquela não é que às vezes, que é coisas que acontecem ali com frequência. Se não sai igual ali, é dezenas, para falar centenas de viaturas que estão ali posicionado, mas que acaba para dificultar a vida de peões, assim, que têm deficiência, sobretudo deficiência visual. E sei, Marciano, que queria entrar em exemplos e falar concretos, para mim, também nunca tem espaço para aquilo, mas mesmo presença em situações, por exemplo, na Platô, que é na rua de garantia, passo publicidade, onde que trabalhadores escova chão, põe esses restos de terra de um lado, depois põe que os restos de calceta, depois volta a pôr no lugar, no outro lado, ou seja, você fica com o via inteiro interrompido para peão, e depois hoje uma pessoa que é invisual, que chama corrige expressão, pessoa com deficiência visual, tropeça naquele pedra, depois ele vai tropeça na terra, depois ele roça num poste de estacionamento, poste de sinal de trânsito. Ou seja, é um conjunto de constrangimento que põe em causa pessoas e depois está falar, onde que nós também o que ela acontece? Tem lugar para ser denunciado e chamar a atenção? É assim, praticamente é algo que acontece, mas que fica tudo num silêncio de facto. Primeiro porque pessoas com deficiência visual, que esse caso acontece com isso, às vezes que até tem noção se existe algum lugar onde que pode fazer boas reclamações, né? Segundo, às vezes nem nunca sabe quem que é culpado, porque às vezes coisas podem acontecer. Sim. Em que quem é que se pratica aquela ação ou aquela obra está lá nabulado.
mas ele sequer até tem aquela consciência de que chega na boa, De assume, ou pelo de menos. assumir para falar, olha, de facto, é uma falha que não comete, já acontece que ele cubou, etc. Porque às vezes nem etc. que é intencional, às vezes, mal falado anteriormente, é por desconhecimento. Exato, por desconhecimento. Não te acredita piamente, mas por desconhecimento, porque ninguém te acredita, mas ninguém te crê hoje uma pessoa, sobretudo ainda uma pessoa com limitação que tem, no sofrimento. Antes, pelo contrário, não te acredita também. Mas, de facto, cidadãos têm todo interesse na minimizar o sofrimento. É por desconhecimento. Mas a hora que esse caso lhe acontece, é bom que nos dê alguma satisfação Sim. e que nos E da mostre. assistência também, que ela é uma forma de assistência. Exatamente, precisamente, para assistência. A mim, por exemplo, cada querer entrar em grandes detalhes, mas a mim tem um via que é minha via de circulação diário, todo dia. Há cerca de uma semana e tal. Então, esta uma construção está decorre naquele lugar. E a mim se está passava, com aquele chapa que está circula, que está veda. Então, um se está passava, e fica com dúvida se que a gente tinha apanhado um corte no braço, porque ele via era tão estreito. E também pancou culpa a via de trânsito, que era muito mais complicado ainda para mim. Então, teve que passar encostadíssimo aquela vedação, não é? Acaba para toca com o braço. Felizmente, que foi um corte, mas foi um tipo... raspão, assim. sim. Foi um tipo raspão. Então, aquilo acontece na várias situações e também com várias pessoas. Simbolicamente, Bengala Branco e está falado, inclusive, é um internacional de pessoas a falar, ele é um luz para quem é que catoja ou quem é que tem alguma deficiência visual. Agora, tudo alguém que é cego consegue usar e entende como é que usa um bengala branco ou ele é feito intuitivamente? É assim, bengala branca de facto é a luz dos olhos dos cegos, não estou costuma falar assim. Mas, infelizmente, nem todos cegos ainda, para já, nem todos cegos ainda que incute no que incute na nossa cabeça, mas não deve usar bengala. Primeiro. Ele é uma ferramenta de segurança, sobretudo. De segurança, de independência para garantia de mobilidade. Primeiro. Segundo, ele é um material, é um material que até agora é que está, digamos, fabricado ali no país. É para bem de fora. E a hora que é para bem de fora, recurso é escasso e nem toda aliança está na posse. Tem encarece ainda mais a aquisição. Exatamente. Uma outra questão ainda é a nossa pavimentação ali também que te permitiu, sobretudo ali na cidade de Praia, onde encontra razoavelmente, que te permitiu usar bengala com aquela segurança que é devido. Então ali te acaba para ter duas coisas. Tem vantagem, mas te acaba também para ter constrangimentos. Pode criar confusão para não acredita, mas pavimentos adequados, pensados para pessoas que têm deficiência visual, tem sinais, tem alguns códigos, chama-se assim, ao longo de toda essa construção. Perfeito. Num país moda de nós que às vezes, pronto, nós não sabemos qualquer país que não tem, qualquer recurso que não tem, é difícil não ter tudo a mil maravilhas, né? Mas o que não está pensa é uma construção de um passeio com piso direito para a mobilidade de pessoas que têm esse tipo de necessidade, de uso de bengala. Ele não acredita que está fora de alcance do país. E não acredita que autoridades, pessoas tanto ligadas à matéria, têm essa vontade. Mas também não tem que reconhecer nada que também de um vez. Coisas que acontecem paulatinamente, pouco a pouco. Cabo Verde nunca tem, digamos, recursos que está a falar, mas não está a resolver o problema de uma vez por toda. Paulatinamente, à medida que não está melhor não está passa para aquele outro, está melhor. Agora, um grande problema que não tem às vezes não tem retrocessos, porque a hora que não tem um passeio bonito, confortável, que te garante segurança, de repente está torno de tudo esgravatado, buracos para ele, já escavado para a ligação de água, de escavado para a ligação tanto de energia elétrica, e nunca mais ele é reposto se meio devido, né? Então aí não tem aquela situação ali.
E no país que não tem, que era muito aceitável e isso estava a acontecer. Quer dizer, para mim, pessoalmente, então, considero que você dá um passo para frente e é capaz de tornar mais dois para trás. Né? Portanto, são coisas que deve tomar na linha de conta. Agora, e antes de não terminar, Marciano, então gostava de perceber uma coisa. Psicologicamente, ou a nível anímico, mesmo no íntimo pessoal de cada alguém cego, permitem falar dessa forma. Certo. Não acreditamos por tem diferença. Tem pessoas que nascem com condição de caoja, tem aquele que vira cego, depois de grande ou depois de uma determinada fase de sua vida. Pois. Psicologicamente, modo que lida com pessoas assim e qual que é a realidade das pessoas. Tanto num caso de ter nascido com condição de deficiência visual e com pessoas que bem adquiriram ao longo de sua vida. Ok, então começa para ter nascido com deficiência visual, que é em caso concreto, que ela não está à vontade para partilhar dessa experiência. Às vezes, alguém até te duvida. E já chega de perguntar próprio, mas vou botar hoje ou botar hoje? Não é? Mas por que isso? Porque se não está num espaço aberto, não está sente mesmo à vontade, sobretudo ali na praia, que encontra direito. Está à vontade na minha mobilidade, às vezes não anda até que pessoas estão falando. Eu conheço muito... praia. Exatamente. A boa está andando muito rápido, às vezes nunca consigo acompanhar o bom marcha que está andando com ele. Bom, se calhar o todo, eu vou falar alguém uma boca toda. Apesar de minha deficiência, é de baixa visão, mas tem cerca de... É mais ou menos 5% de visão que eu me entendo, de acordo com aquele que o médico relatando, não é? Então, mas, dada a minha experiência, que entende, está permitindo fazer a mobilidade, é com segurança, mas está à vontade. Sim. Então, sinta vontade. Agora, contrariamente de pessoas que também adquirem tanto deficiência, mais tarde, nessa fase de juventude ou fase adulta, aí a situação é bem mais complicada. Porque vivemos num mundo, chama assim. Agora, com aquela deficiência, ele passa a viver num outro mundo, em que para ele já tudo acabou. Para ele tudo acaba. Para ele já é que está conseguindo fazer nada mal no mundo. Então, às vezes, que ela te traz uma carga psicológica muito grande e que te acaba até bem desemboca numa depressão. A nós, enquanto a que não tem estado, que isso que está próximo de nós, que está chega a beira a nós, não tem estado a fazer, dentro de nossas possibilidades, alguma reabilitação para reanimar tanto aquela pessoa. Mas nunca tem recursos que te permitindo fazer aquela com grandes impactos, porque ela pede que não tenha recursos financeiros, materiais e até humanos para não poder dar tanto vazão àquela situação. Mas no estado trabalha com pessoas na questão de reabilitação, o que é muito fácil, não é? Uma questão de aceitação. Exatamente, por uma questão de própria aceitação. Ainda não está depara com situações de pessoas que perdem visão, mas chama para ele, o mundo já termina. E aí, então, ele acaba por trazer um constrangimento muito grande, porque se vida já te transforma numa vida infernal. Mas o que é totalmente o contrário, desde que não encara coisas com otimismo, que não confia naquilo que nós não está fazendo antes, mas não pode continuar a fazer. Porque a mim se me era uma pessoa que estava já na altura, e se passava ali para a TCV, num período de tempo de 10 minutos, quando não estou já, e depois que fica com a hoje, é que está bom que bem TCV. Só que em vez de bem na 10, chega ali na 10 minutos, não pode chegar ali na 12, na 15. Mas o que tem interesse é chegar lá, o que tem interesse é fazer aquilo que mim está fazendo antes. E que ele acredita também parte daquela mensagem também que não pode finalizar com ele, para pessoas que estão já choram amanhã, ou pessoas que estão a ouvir nossa conversa, que é a grande mensagem que te deixa chanfla no âmbito desse 15 de outubro, para que as pessoas, especialmente que as pessoas que bem deparam e bem adquirem cegueira depois de alguma fase de sua vida, que não acreditam psicologicamente, este é um trabalho diferente de nós. Correto. Em primeiro de tudo, apelo que te deixa é para não aceita aquilo que é real. Aceitando aquilo que é real, ali não te acaba de ter ganhos consideráveis. E a hora que não aceita, não tem que ter também consciência, mas não deve ser autoconfiante
Mas nós devemos ter nos autonomia para não poder realmente dar continuidade à nossa vida. E também, de certa forma, que ela acontece também às vezes com pessoas até que nascem mesmo com deficiência. Isso agora é derivado à família, que ainda deixa também um apelo. Às vezes a família está falando, não, a mim, meu filho é cego. E mim que tem que trabalhar para ele até fim da minha vida. Bucatada da independência. Bucatada da independência. Agora, ó que a vida finda, se a vida termina primeiro que diz ele, já vou deixar tanto despreparado. A deriva, está despreparado, é que está conseguindo enfrentar a vida. Então, no tra complexo, que nos esconde, mas nós como família, no tra complexo, nos dirige para entidades onde que nos sabe, não pode ter suporte, que são vários, não pode ter suporte, e nos dirige para lá, não fala, tem um filho que é cego. Coisa que tem que fazer para ele, para poder levar se vida normal. Coisa que tem que fazer para ele, para a hora que me se pai, morre, porque, bom, tudo ordem natural geralmente pode ser sim. Exato. Pode ser sim, a mim, conta-me a mim, morre primeiro que minha filho. Pelo facto de nascer primeiro, né? Então, coisa que tem que fazer para deixar com aquela herança, para depois de minha morte, para fica na miséria, para fica tá sentindo de mão pepide, mas para procura para si braço próprio. Exato. Assim, não tem essa consciência e não deixa um apelo que nunca esconde. Que nunca esconde tanto nenhum membro de família que tem qualquer tipo de deficiência e, nesse caso concreto, com deficiência visual. Muito bem. Te agradeço, Marciano, por estar ali conosco no show da manhã em representação de Advi, que é pena por um tempo que está chegando para tudo e não queria falar sobre alguns outros capítulos e ainda acredita muito que esse ponto de interesse também para boxar lá na casa era perceber a condição de emprego na realidade de uma pessoa que tem deficiência visual. Por isso, fica para uma próxima oportunidade esse convite para nós também aproveitar aquele tema ali. Certo. Tem um próximo sempre disponível. Para nós é um gosto.